Hoje vamos começar uma série de mensagens à noite voltados para a juventude, para os jovens, adolescentes da nossa igreja, que eles estão nos acompanhando também, para você que é jovem também, né? Que é mais maduro, né? É um jovem numa outro estágio da vida, né? É outra juventude, ok? Então não se sintam excluídos ou excluídas, tá bom? Esse mês no calendário da Igreja Batista, da Convenção, é o mês da juventude e dos adolescentes também. Então, nós vamos à noite, até o final de agosto, querendo nosso Deus, meditar em mensagens direcionadas para esse público, para que a palavra de Deus fale finalmente ao coração deles, mas também que fale aos nossos corações de um modo muito especial. Convido você então a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa série de mensagens, à noite, voltada para a juventude, se chama Desafios da Juventude no Mundo. E o tema específico de hoje é Renovando Nossa Mente. Renovando Nossa Mente. Um dos grandes desafios desse tempo tem se chamado relativismo, que muitas vezes é propagado, ensinado nas escolas, nas universidades, faculdades, é divulgado por meio de filmes, seriados, toda uma cultura onde os valores absolutos ou a verdade absoluta é tida como relativa. Esse é o tempo que eu e você temos vivido. Não é à toa que programas de TV e todas essas questões do mundo do show business ou do entretenimento tentam passar cada dia que não existem verdades absolutas, o tempo todo. Então dizer hoje que todo adolescente ou que todo jovem é rebelde, é contestador, é um sonhador exagerado, é muitas vezes ingrato, é uma generalização arriscada. Não dá para generalizar dessa forma. Porque, apesar de terem esses aspectos, há também coisas muito boas dessa faixa etária, desse tempo, que jovens e adolescentes têm vivido. Características saudáveis dessa fase, que precisam ser reconhecidas, estimuladas e encorajadas. Coisas que, de repente, no nosso tempo, quando éramos adolescentes, não fazíamos, nem tínhamos ideia. Jovens e adolescentes hoje são muito mais empreendedores que nós. Muito mais. Né? Tempos são diferentes. Então, há aspectos positivos dessa faixa etária que precisam ser estimulados e encorajados por nós também. Um dado curioso dessa introdução: foi realizada uma pesquisa recente mostrando o perfil da juventude brasileira. Pesquisa recente. E nessa pesquisa, ela aponta algumas questões importantes para que a gente possa pensar um pouco dessa juventude brasileira. O que foi constatado nessa pesquisa recente é que os jovens adolescentes de hoje são muito mais plurais nas suas ideias, suas concepções de vida, nos seus gostos, do que há 10, 20 anos atrás, por exemplo. Geração passada, essa faixa etária tinha outra mentalidade, outros valores diferentes dessa atual. Essa pesquisa demonstra isso. Entretanto, apesar de ser uma faixa etária, essa pesquisa muito plural,
essa faixa também tem questões em comum. Quais? Medo do futuro, seja pelo medo de não conseguir um emprego bom, que lhe dê condições de se manter e de ter uma segurança financeira. Há uma dificuldade também nessa faixa etária, que são comuns, uma crise com o meio ambiente, um medo do que vai acontecer com o meio ambiente, por isso muitos acabam se preocupando com isso. E esses resultados dessa pesquisa, elas mostraram um aspecto positivo nessa visão, foi destacado aqui, que foi o respeito às diversas identidades de gênero, que apareceu de uma maneira unânime, praticamente, ou boa parte dos jovens e adolescentes desse tempo. Assim como também um repúdio, uma resistência à violência para resoluções de conflitos. Isso é um dado, uma característica dessa pesquisa da juventude brasileira atual. Entretanto, há um ponto negativo nessa pesquisa também, dessa faixa etária. Esses pesquisadores observaram que o sentimento de, olha só isso aqui, de ansiedade e tristeza é uma marca dessa geração. A ansiedade e a tristeza é uma marca dessa geração. Plural, sonhadora, que quer conquistar muitas coisas, mas também há um ponto negativo nessa pesquisa, feita pela Unirio, para dar aqui a fonte. Que é potencializada aqui, nessa pesquisa, achei sensacional essa análise, não são cristãos, é uma pesquisa da juventude brasileira. Essa ansiedade e tristeza é potencializada, olha só isso aqui, por causa de uma vivência intensa no mundo digital. Uma vivência intensa no mundo digital, onde esse público de jovens adolescentes constroem suas identidades e se afirmam na cena pública. Podia parar o sermão aqui, né? Aí todo mundo para casa, já deu para dar o panorama dessa juventude brasileira nessa pesquisa atual. Tá no site, dá uma pesquisa. Qualquer um lê isso aqui, irmão. Depois é só pesquisar. Olha só o que esse pastor, Pedro Dulce, eu sigo ele nas redes e tal, vejo mensagens com ele. Ele é um pastor da igreja presbiteriana, acho que do Recife, se não me falha a memória, um jovem universitário, muito capaz, muito inteligente, muitas vozes assim, dessa faixa etária, que vale a pena ser ouvida, entre outras, mas gosto muito das suas reflexões. Ele diz o seguinte: ser jovem hoje é uma realidade de tensão entre a urgente necessidade de amadurecermos moralmente e estarmos situados em uma cultura que insiste em nos manter infantilizados por muito tempo, como meros consumidores da indústria do entretenimento. Irmãos, vou ler mais coisas que disse aqui que é interessante. Traduzindo em miúdos, o que ele está dizendo é o seguinte, que essa faixa etária hoje, de jovens adolescentes, ela é um grupo de jovens, de uma massa gigantesca, que é formada de maneira proposital ou intencional a se manter cada vez mais infantilizada, cada vez mais consumidora desse tempo, dos produtos da área do entretenimento. E ele continua: os nossos paradigmas hoje são os youtubers e influenciadores digitais. Aí continua: o grande dilema é que muitas igrejas, na tentativa de se aproximarem do público mais jovem, acabam tentando conquistar sua atenção e confiança através da repetição dos padrões culturais de infantilização que vivemos. Trata-se de busca
a qualquer custo, de uma relevância que acaba produzindo o seu oposto. Igrejas irrelevantes por não serem sal da terra e luz do mundo. A cultura que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, do entretenimento, cada vez mais infantiliza esse público, que tem muitas dificuldades e se adequa com a pesquisa, onde a ansiedade e a tristeza é cada vez mais profunda nessa faixa etária desse tempo, de jovens desse tempo, adolescentes desse tempo, que não conseguem resolver conflitos dos mais simples. Entram numa paranoia profunda, numa crise profunda, com questões simples. Um exemplo. Nós, quando éramos adolescentes, uma outra geração, quando um pai ou uma mãe dizia, você não vai receber tal coisa, mas você ficava chateado, tal, e podia ser, ficava quieto, tá bom, vai receber, não tem, acabou. Hoje, dadas as devidas proporções, tem sempre exceções, entram em crise. Não podem ouvir não. Não podem ser contrariados. Não podem ser contestados. E ficam mal. Crise de ansiedade, depressão, e ficam uma coisas que há 20, 30, 40 anos atrás, essa mesma faixa etária de jovens adolescentes, lidavam com os dilemas, com os problemas, com as dificuldades da vida que nos ajudam a sermos forjados para os enfrentamentos do dia a dia, coisas que hoje muitos têm muito mais vantagens, têm muitos mais benefícios, têm uma facilidade para tudo, mas quando se deparam com problemas e dificuldades, ficam paralisados, não conseguem andar. Ele continua aqui, esse autor, esse pastor. O que temos visto é que cada vez mais igrejas que no afã de alcançar jovens e adolescentes, não somente através da lógica do espetáculo, do evento, do show business e até das mídias, estão destinadas apenas a contribuir na manutenção de um grupo de jovens distantes de sua missão como cristãos. Quantos adolescentes e jovens desse tempo, das nossas igrejas espalhados por aí, que vocês conhecem, que estão perdidos quanto ao emprego, quanto que vão estudar na faculdade, começam o curso e não terminam, falam que tem um desejo enorme de fazer tal coisa, não faz, falta gana, falta coragem, falta determinação, falta foco, falta, sabe, coragem para prosseguir com projetos. E não dá para culpabilizar-nos dizendo, não, é porque são muito jovens, porque são muito isso, porque são muito aquilo. Porque se voltarmos no tempo da história, jovens adolescentes sempre tiveram em algum momento da sua vida a responsabilidade, tiveram que lidar com muitas situações difíceis da vida. Então não é uma questão do porquê é tão jovem, porque é tão adolescente. Se olhar para as escrituras, nós vamos observar jovens adolescentes que tiveram responsabilidades. Pensa no filho de Timóteo. Era um pastor da igreja. Teve dificuldades, tinha medo, tinha questões ali envolvidas com ele, sim, mas Paulo não se importou em treinar esse jovem para ser um pastor numa igreja. Alguém experimentado. Veja, se a igreja deseja alcançar essa faixa etária de jovens adolescentes, nós precisamos buscar formas criativas de contribuir para o amadurecimento dessa faixa etária. Porque manter adolescentes e jovens entretidos é muito mais fácil, dá menos trabalho, do que forjá-los com a mente de Cristo. Esse é o nosso desafio. Entretenimento religioso não é formação cristã. Não é. Um sociólogo já falecido, já citei várias vezes aqui, vou citar de novo, o Bauman, que fala da sociedade líquida, que diz que as relações humanas são cada vez mais fluidas,
cada vez mais feitas para não durar. É o tempo que a gente vive hoje. A tecnologia é uma amostra disso, uma pequena amostragem. A televisão que era utilizada nos anos 80, 90, anos 70, ela durava 30 anos. Você tocava a peça e ficava lá a televisão na sua casa. Hoje a televisão dura 5, olhe lá. Tem um monte de atualização da televisão para ser feita que não faz mais. Porque a televisão já não faz mais atualização de nada. Acabou, irmão. Não faz mais. Acabou. Porque está ultrapassada. Isso é o tempo que a gente vive. As coisas são rápidas demais. A gente não acompanha. Quando você pensa que chegou uma novidade, já tem outra. E esses estímulos, cada vez mais frequentes na nossa vida, têm resultado jovens e adolescentes cada vez mais ansiosos e depressivos. Porque é tudo muito rápido. Rápido, rápido. Não dá tempo de refletir, não dá tempo de pensar, não dá tempo de nada. Só consumir, 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 consumir o tempo todo. Muitos acabam agindo sem refletir sobre as consequências de suas ações. Isso tem a ver com a sua cosmovisão, sua visão de mundo. Por quê? Uma visão de mundo que todo mundo tem, ela determina ou marca o rumo da nossa história, o rumo da nossa vida, as decisões que vamos tomar, as escolhas que vamos fazer. Quero falar aqui, depois dessa introdução, 3 aspectos, rapidamente, que todo jovem e adolescente precisam saber. O primeiro aspecto, de acordo com o texto lá de Romanos 12, verso 2, juventude conformada pela cultura. No verso 2, a parte A, o apóstolo Paulo nos orienta sobre o que não devemos abraçar no tempo presente. Mesmo depois da queda do homem, é possível e temos coisas belas desse mundo. Lógico que temos. Coisas da sociedade, da cultura que nós estamos inseridos, que são proveitosas, saudáveis. Mas não podemos ser ingênuos, irmãos e mães, aqueles que nos acompanham, de percebermos os efeitos do pecado em toda a cultura, em toda a sociedade e os seus desdobramentos nocivos. Por isso devemos conhecer bem o tempo e as épocas em que vivemos, onde nós estamos inseridos, para compreendermos os inimigos, adversários que estão ao nosso redor. O primeiro alerta que o apóstolo Paulo dá aqui é que não devemos viver para nós mesmos. Ele vai escrever na primeira carta aos Coríntios que nós somos criados para a glória de Deus, irmãos. E numa sociedade marcada pelo hedonismo. O que é isso? Uma busca desenfreada pelo prazer, a qualquer custo. É o mundo que a gente vive. Se eu me sinto bem, me dá prazer, eu faço. Não importa se o outro vai ser prejudicado. O que importa sou eu, é o meu prazer, a minha satisfação pessoal. Se eu estou me sentindo bem, não importa se a minha família está sendo prejudicada, não importa se meu amigo está sendo prejudicado, se a igreja está prejudicada, se meu patrão está prejudicado. O que importa é o meu prazer. Esse é o mundo que vivemos. Outra característica da sociedade é o consumismo. Busca desenfreada para ter, consumir o tempo todo. Se você não tem, você não é. Que loucura! Se você não tem, você não é. Como assim, irmãos? Como assim, jovens, adolescentes que estão aqui, que estão nos acompanhando? Como assim? É possível que você esteja dando mais atenção a você do que a Deus. Se você tem se encontrado ou se encontra nessa situação, você já está abraçado, já está entrelaçado com o pensamento dominante, de maneira acrítica. Por isso é importante conhecermos e nos posicionarmos diante das adversidades e desafios que o mundo pós-moderno, esse tempo que vivemos, tem apresentado à juventude. Apesar de vivermos a era da informação, nunca se viu tantas pessoas sozinhas e solitárias e sem direção. Quantos nessa era de informação
de tecnologia que apenas se relacionam por meio das redes sociais. Como aquela música, aquele louvor, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Você tem 1 milhão de amigos nas redes sociais. Um monte de seguidores. Mas quem chora contigo de verdade? Quem conhece as suas dores de verdade, de verdade? Quem acompanha você? São os amigos das redes sociais? Tem gente que só se relaciona assim. Não consegue olhar mais olho no olho, cara a cara. É quase um vício. Os celulares hoje, as pessoas não guardam os celulares por 10 minutos. A pessoa tem crise de abstinência. A mão fica assim. Não consegue. Está dominado pelo negócio. O segundo alerta aqui nesse texto é que existe uma grande possibilidade de nos amoldarmos à cultura dominante e praticarmos seus costumes, seu estilo de vida com uma naturalidade imensa. A gente não percebe. A nossa preocupação, uma década pelo menos, com os jovens, era quando eles adentravam as universidades. Jovem cristão. Hoje, essa preocupação já é com a criança. Na escola. Lá no ensino básico, no ensino fundamental. O tempo é outro. Que eles ouvem, que eles aprendem em sala de aula, coisas que confundem a cabeça dos pequenos e mais ainda dos jovens e dos adolescentes. Quantos estão confusos sobre quem são, o que fazem? Sua identidade, sua personalidade sendo deformada constantemente. E aqui abro um parênteses rápido e fecho. Boa parte dos nossos jovens adolescentes hoje estarem nessa confusão é que muitas igrejas, aqui eu vou falar das igrejas batistas, da qual eu pertenço, ao invés de prepararem os seus jovens adolescentes de suas igrejas com bom ensino, boa palavra, ensino teológico consistente, reflexões profundas, encheram as igrejas de entretenimento gospel. Ah, não, para não sair da igreja, vamos encher a igreja com um montão de coisa, um montão de entretenimento religioso para poder manter a juventude dentro da igreja. Bolha. A bolha. Quando furaram a bolha, acabou, irmão. Quando descobriram que tem um mundo lá fora, acabou, ficaram perdidos. Aquilo que é ensinado nas igrejas, os jovens hoje, não é isso não, o meu professor na sala de aula é outra coisa. O que o pastor está falando, não é isso, não é mentira, é mentira. O pastor está mentindo. O pastor está pregando, vou estar hoje, agora aqui, ó, acompanha ali na hora, no celular. Para ver se é aquilo mesmo. Pesquisa, tal, não sei o quê. Os tempos são outros, irmãos. E muitas das igrejas, estou falando da igreja batista porque eu pertenço a ela, vivenciei isso. Quantos jovens, as igrejas, ao invés de prepararem nas suas escolas de dominical, os pastores, líderes de jovens, adolescentes, prepararem essa faixa etária para os embates e enfrentamentos desse tempo, não vão dar entretenimento religioso para eles. Quando eles saíram daquele entretenimento religioso e foram para a faculdade, para a escola, foram deparados, foram engolidos. Foram engolidos. E muitos continuam sendo engolidos hoje. Quando são questionados sobre a sua fé em sala de aula, não sabem o que responder. Quando você fala que Deus não existe, ele realmente é um grande argumento, realmente Deus não existe. A cultura pop, essa a gente vive, os filmes. A gente já falava disso, seriados. Lembra do filme Superman, a Liga da Justiça? Tem uma frase, em tantas. O filme é nihilista, significa, rapidamente. A ideia de que Deus não existe, resumidamente aqui, diz uma frase desse filme, diz o seguinte: quem precisa de um Salvador? O mundo não precisa de um Salvador.
Está no filme. É uma pergunta. É um questionamento que o Lex Luthor faz. No filme, o tempo todo, ele vai levando você a pensar que o mundo, de fato, não precisa de um salvador. Aí, no caso, fazer uma analogia ao super-homem que, vocês observaram no filme, a analogia dele com Jesus. Repararam isso no filme? Com parte dos vitais, ele está na igreja. Tem a questão do padre. Lá nos vitais, no fundo, a figura de Jesus. Não precisa de um salvador, um redentor, precisa do super-homem. O mundo hoje precisa do super-homem, da Mulher Maravilha. Precisa dos heróis. Precisa de Jesus. Precisa ali da justiça, precisa dos Vingadores e tal, coisa do tipo. É tudo muito sutil, irmãos. A gente não percebe essas coisas. Se linguajar no filme. A gente tem que estar atento. Caramba, que conceito no passado aqui? Quais valores estão sendo passados aqui nesse filme, nessa série? Bacana. Que você gostou de acompanhar, eu gosto também, irmão. Sou viciado nesse negócio. Mas, caramba, pensa, olha. Isso aqui é estranho. Isso aqui não parte para a fé cristã, isso aqui é estranho. O que mais tem me preocupado, irmão, são aqueles que não percebem isso. São os jovens adolescentes que não percebem isso. É isso que me preocupa. Que ouvem e engolem esse negócio assim, passa batidaço na mente e no coração deles. E pior, reproduzem esse discurso sem reflexão nenhuma. O mundo precisa de um Salvador e ele tem um Salvador, é Jesus, irmãos. Amém. Se não houvesse Jesus, estávamos completamente perdidos. Condenados pelos nossos pecados. Não estou dizendo que ninguém tem que ver esses filmes, não é isso não, irmãos. É ver, mas perceber muitas vezes sutileza e a maldade que está por trás disso aí. Essas ideias. Que a gente vai naturalmente introduzindo aquilo. Na Deuteronômio diz assim: não farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, farei segundo os meus juízos. Deus está dando essas orientações ao povo aqui, que estava para adentrar a terra prometida. Nós não devemos, queridos, nos acomodar, nos amoldar à cultura dominante, mas sermos agentes de transformação por meio da proclamação da mensagem do Evangelho. E como que eu faço isso, pastor? Se prepare, estude, medite na palavra, leia bons livros. Na sua profissão, aquilo que você escolher, aquilo que você faz, faça com excelência. Obedeça seu pai, sua mãe. Respeite os mais velhos. Aprenda com os mais experientes. Sente com eles. Na escola, seja o melhor aluno, a melhor aluna. Não é para você aparecer, não. É porque na aula, sala de aula, você sendo um bom aluno, uma boa aluna, você vai refletir a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Pense. Adolescente jovem está aqui, e que estamos ouvindo, na cultura, para além da cultura gospel, da cultura evangélica, que é reducionista, é um subproduto, porque ela é uma imitação, uma cópia mal feita daquilo que está lá fora. Quantos cantores hoje no meio gospel é uma cópia mal feita do cantor original? Não vou citar o nome aqui. Mas você, com certeza você pensou uns 10 aí. Jeito de cantar. Aí, pô, não tem um cara, não pode cantar a música lá do cantor tal, porque é do Satanás. Às vezes é mesmo. Aí faz uma versão gospel. Uma cópia mal feita. O desafio nosso é sermos autênticos, gente. Não é copiar coisa ruim. Se quer copiar coisa boa, pelo menos. A copiar coisa ruim, não faz isso não, em nome de Jesus.
Sejamos autênticos. Segundo aspecto que o jovem adolescente precisa saber. Transformar sua cosmovisão, ou seja, sua visão de mundo pagã em cristã. Ainda tudo isso no verso 2 de Romanos 12. Paulo não está dizendo que devemos substituir uma forma externa por outra. Não é isso. Porque isso não vai resolver o problema. Porque precisamos passar por outro processo de mudança. Qual? Ele continua aqui, na apresentação do Evangelho, vai dizer que é necessário passarmos por uma mudança de mente. Mente. Mudança de mente. E essa é uma das grandes dificuldades desse tempo, para esse público. Mudança de mente. Há muitos cristãos, jovens adolescentes, que são crentes, são convertidos, amam Jesus, vão à igreja, adoram a Deus, mas precisam passar pelo processo da renovação da mente. Isso da Marta Braga. A mente ser moldada, ser forjada no Evangelho é com o tempo. Porque é possível que muitos sejam cristãos no domingo, mas os seus valores de segunda a sábado são pagãos. Dicotomia, separação. Não conseguem fazer aproximações daquilo que ele ouve, daquilo que ele aprende, daquilo que ele lê na palavra com o dia a dia. Porque acha que a palavra de Deus é uma coisa e a vida dele é outra coisa. Ele gera confusão, gera conflito. São cristãos. Amam a Jesus. Mas a mente, o jeito de pensar, tomar decisões, de agir, é pagã. E nesse texto a gente pode identificar que somos propensos a imitar. Por isso precisamos de nossas mentes transformadas pelo Evangelho de Jesus. Porque só existem dois modelos nesse mundo para a gente copiar, irmão. O modelo do mundo ou o modelo de Deus. Tem meio termo não. Ou a gente imita a Deus, ou a gente imita os valores desse mundo. Ou nós somos obedientes a Deus, a sua palavra, ou estamos sendo desobedientes à sua palavra. Não tem meio termo. A expressão transformar no texto aqui é a metamorfose, aquela coisa bonita que a gente vê que acontece com a borboleta. Que é a transformação, a lagarta lá, não tinha aquilo. Metamorfose. Essa expressão aparece nos evangelhos, sabe onde? No relato da transfiguração de Jesus. É a mesma palavra. Metamorfose. O corpo de Jesus se transformou ali, em glória, diante dos seus discípulos. Significa, então, uma mudança completa que precisa ocorrer na minha e na sua vida, na nossa mente. Isso ocorre por meio da palavra de Deus. Na meditação das Escrituras. No processo da nossa santificação, que é diária. Porque a nossa visão de mundo, ela vai influenciar a nossa conduta, princípios, valores, ética e como lidamos com os problemas da vida. Mas se esses valores, nossa visão de mundo estiver distorcida, for uma mentalidade pagã, nós vamos agir com os valores desse mundo. Vamos agir como os cananeus, como os midianitas, como os romanos, enfim, como os egípcios. Só vou fazer analogias aqui da Bíblia. E quantos não têm agido assim? A maneira como eu e você agimos, meus queridos, elas serão refletidas na hora da escolha do seu trabalho. A maneira como nós pensamos a respeito de Deus, a sua palavra, vai refletir na maneira como você trabalha. Vai refletir no seu casamento, na escolha da sua profissão, nos seus estudos, nos seus relacionamentos. Como que vocês têm se relacionado uns com os outros? Como têm sido as escolhas das amizades? Isso vai refletir com a sua visão de mundo. O que é um valor importante para você na amizade?
é influência, o status, é que o cara tem muita curtida. Hoje, veja, 30 anos, 20 anos atrás, quando pensávamos numa proposta de um trabalho, a gente queria segurança e estabilidade, a grosso modo, basicamente. A nossa geração pensava muito nisso. Entrar num trabalho, num emprego e morrer lá, trabalhar até se aposentar. Essa é a nossa geração. Os mais novos, já que estão, não pensam assim. Entram hoje, amanhã saem, pensam são outras coisas. Não pensam em construir aquela carreira de 20 anos, se aposentar naquela empresa, não. Tá, aqui tá ruim, vai para outro, um vai para outro, troca, volta. Isso se reflete nas igrejas. O trânsito nas igrejas hoje é assim. Hoje está numa igreja, passa 2 anos, vai para outra, fica 5 anos, sai e volta para aquela que saiu, aí vai para uma outra, tem nada a ver, daqui a pouco volta e anda em 10 igrejas. O viajante das igrejas. E cada uma é diferente da outra. Doutrina, teologia, liturgia, tudo diferente. Nenhuma é igual. E está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Como nós gastamos nosso dinheiro tem a ver com a nossa visão de mundo. Porque isso está ligado, irmãos, com a disposição do nosso coração. Se nosso coração estiver preso aos ídolos desse tempo, nós vamos ser conduzidos por eles. A ética e a moral desse tempo está escassa, irmãos. O que eu sou na igreja, eu preciso ser lá fora. Não dá para separar. E muitos jovens adolescentes, por não terem essa compreensão da palavra de Deus, de quem Deus é, revelado nas Escrituras, vivem essa separação. Essa dicotomia. E aí, o testemunho dessa faixa etária hoje, muitas vezes, é frágil. Muitos não percebem que a vida cristã tem um padrão ético elevado. Por isso não podemos baratear o Evangelho. É negociável. Ainda de acordo com esse texto, nossa mente precisa ser renovada. Quanto tempo eu e você investimos no estudo, na meditação da palavra? Na leitura de bons livros? Não só livros cristãos, mas bons livros. Existem bons livros que podem e devem ser lidos. Isso vai enriquecer seu vocabulário. Você vai aprender não apenas palavras novas, mas se expressar melhor, escrever melhor. Um dado assustador, irmãos. Mais de 50% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Mais de 50%. E a gente tem um diploma, mas não consegue interpretar, entender um texto simples. Não é um texto complexo, é um texto simples. Não consegue entender o que está escrito. Tem algo muito errado nesse mundo, gente. Esse período que nós passamos na pandemia de 2 anos, só Deus sabe quando vai ser recuperado essa parte educacional, gente. Só Deus sabe. Você senta para conversar com muitos dessa faixa etária, não consegue fazer uma conta simples. Eu lembro da minha época, quando eu estava com meus 11, 12 anos, cara, meu pai é um semi-analfabeto, gente. Meu pai muito mal escreve o nome dele. Vai ter dificuldade de escrever o nome dele cursivamente. Escreve com letra de forma. O pai não sabe o que é ponto, o que é vírgula, o que é exclamação, não sabe nada disso, nada. Estou voltando aqui uns 30 anos, né? Muitos anos atrás. Ok? Meu pai que me ensinou a fazer conta de fração. Pegou o livro de matemática lá, eu não sabia fazer, lá na minha antiga quinta série. Ele que sentou comigo para explicar esse negócio. Aí pegou embaixo de onde? Não dá nenhum. Não dá nenhum, gente.
Hoje você senta para conversar, para ler um texto simples, uma interpretação, não consegue ter dificuldade. Na escola, em sala de aula, vamos ler o texto. Ah, professor, esse texto aí não. Um parágrafo. Mas na internet, o indivíduo escreve textão. Tudo errado, mas escreve. Lá, ele fica desse tamanho, vira o Hulk. Entende? Fica grandão nas redes sociais. Mas para conversar pessoalmente ali, não conversa. Fica um gatinho. Um ratinhozinho. Pequenininho. Nas redes sociais, tem até aquelas ilustrações, aqueles memes, né? É o Tiranossauro Rex. Né? Mas quando tá ali para conversar ali sozinho, é aquele dinossauro do Toy Story. Bobão, sabe? Aquele dinossauro do Toy Story. Cara de bobo. É aquele. Longe é o Tiranossauro Rex. Não fica com medo, caramba, pô, vai me bater, vai me matar, vai acontecer comigo. Mas quando tá sozinho, nada daquilo. Qual a aplicação desse segundo ponto, caminhando pro final? Quais os ídolos você tem abraçado nesse tempo? Status, fama, poder. Hoje, emprego hoje é ser youtuber. Adolescente jovem quer ser youtuber, quer ser digital influencer. Por quê? Porque aquele cara que acompanha nas redes sociais ganha um dinheiro. Que ele segue, que ele acha maneiro. Ele acha show de bola. Ah não, porque quer ser o que você? Antigamente não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista, eu quero ser um juiz, eu quero ser professor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Hoje não, eu quero ser digital influencer. Gente com 5 anos de idade, 10 anos de idade, ser digital influencer, gente. Criança hoje com 8 anos tem canal no YouTube. 8 anos de idade tem canal no YouTube. E tá dando conselho pra gente. E a gente tá seguindo. E a gente acha que é bonito esse negócio. Esse com 8 anos dá orientação pra vida. Gente com 15 anos dando orientação sobre casamento. E o pessoal acha maneiro. Não, o casamento tem que ser feito assim, tem que ser feito assim. Você casar com quem, Cris? Com ninguém. Mas ele dá conselho. Eu penso assim. A gente faz cara. Esse conselho aí, que coisa boa. Esse sabe muito mesmo. Caraca. Nunca pensei nisso. Cara, com 30 anos de casar, nunca pensei nisso. Aí sai o conselho lá do candão lá, cara. Que não tem experiência de vida ainda. Mas a gente acha lindo. Pensar fora da caixa não é abraçar nova filosofia, nova ideia do momento. Porque elas são passageiras, gente. Mas aquilo que é eterno é a palavra de Deus. Ela é eterna. Ideias, filosofias mudam toda hora muda. Hoje uma verdade que dizem hoje, daqui a pouco muda. Agora a palavra de Deus não, irmãos. Ela permanece para sempre. Amém. Terceiro e último aspecto que o jovem adolescente precisa saber. Experimentar a vontade de Deus pela palavra. Ainda no verso 2, parte C. Depois de dizer sobre o processo de transformação e renovação da mente, o apóstolo Paulo vai continuar sua argumentação, nos mostrando o resultado dessa mudança, que nos leva a discernir qual é a vontade de Deus. Para nós entendermos a vontade do Senhor, é preciso que eu e você tenhamos a nossa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. E isso ocorre de maneira progressiva, não é download. Strike aqui, rápido, faz parênteses. Há 20 anos atrás, um pouquinho mais, moria, o Ziguinho está nem nascido aqui. Lançaram um filme, Matrix. Esse filme revolucionou, gente, na época. Tudo que veio depois é quase uma cópia daquele filme. De conceitos, de ideias e tal. Hoje a gente vê que não é um negócio mal feito, a gente vê os efeitos hoje, comparado. Eu não acho também não, eu acho excelente. Eu acho excelente, mesmo 20 anos depois. Mas a gente que olha assim, né? Pô, tá meio esquisito e tal, eu acho excelente, porque já, cara, são 20 anos depois.
Esse filme revolucionou o jeito de pensar, o jeito de, sabe, muita coisa, trouxe vários conceitos, não só para o cinema, mas para a cultura pop, que a gente reproduz hoje, até sem saber. Nesse filme, já passou 20 anos, fizeram 4 agora, não assisti, dizem que é horrível. Eu não vi, dizem que é horrível. Só queria ver porque o Keanu Reeves, cara, ele não envelhece, irmão. Ele já passou dos 50. Cara, ele e Tom Cruise vai botar ele no formol, botar os dois no formol, irmão. O Tom Cruise fez 60 anos, tá fazendo Missão Impossível de 50. E correndo pra caramba, mais do que eu. Ele gata a quinta e vai embora, irmão. E aí, sendo do filme, é ele que faz. Ele não usa dublê, ele tá com 60 anos, irmãos. E vai ser lançado o filme novo dele agora, Missão Impossível será que é comum. E se lançar, eu vou lá ver porque eu gosto de filme. Eu vi todo o filme 1 milhão de vezes. Aí olha a cara dele no primeiro filme que ele fez em 1996, gente. 1996. Tem mais de 30 anos. A mesma cara. Eu quero chegar a 160. Ah, quem tem dinheiro? Tá, ajuda. Cara, não pode ser isso, gente. Quem tem dinheiro é feio demais. Tá acabadão. Me perdoe as meninas que estão aqui, né, que viram essa geração aí. Pô, Antônio Bandeiras tá acabadão, gente. Pô, ele fez o Zorro. Ele tá irreconhecível, ele tá bonitão, cara. Ele tá acabadão. Tá meio destruído ele. E ele tem dinheiro também. Então não é só dinheiro. Tem genérico, tem outras coisas envolvidas aí, gente. Tá? Mas voltando aqui. Devaneios. Quantos jovens, adolescentes cristãos estão confusos sobre a sua vocação e seu chamado, gente? Por quê? Não se deleitam em Deus. Mas com a mente cristã é impossível não apenas discernir a vontade de Deus, mas também desejar a vontade de Deus, irmãos. Querer a vontade de Deus na minha vida. Por quê? Seguir a Cristo não é um fardo, é um privilégio. É um privilégio. O Evangelho de Cristo tem um caráter de experiência que eu e você precisamos passar. A fé cristã não é apenas racional. Ela é experiencial também. Ela nos atinge por completo. O apóstolo Paulo vai mostrar que quando a nossa mente é renovada, aqui no capítulo 12 de Romanos, isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus, que é esse texto, vai afetar o nosso relacionamento com nós mesmos, no capítulo 12, do verso 3 a 8, vai afetar o nosso relacionamento com os demais, no capítulo 12, do verso 9 ao 16, vai afetar o nosso relacionamento com os malfeitores e os nossos inimigos, no capítulo 12, verso 17 ao 21, vai afetar o nosso relacionamento com o Estado, o capítulo 13 inteiro, com os membros mais fracos da comunidade de fé cristã, no capítulo 14 e no capítulo 15. Veja só, irmãos, o Paulo começa essa argumentação da mudança de mente, que é transformada pelo Espírito Santo, que começa primeiro em Deus, e isso tem desdobramento prático. Como eu e você temos relacionado com Deus? Qual a aplicação disso para a gente? Aqui concluo. Passa a enxergar o Evangelho em tudo que você fizer. O Evangelho não é uma fórmula mágica, é uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo ressurreto. Alguém que você pode se relacionar, falar com Ele, e Ele te ouve. Amém. E Ele te responde. Isso não é loucura, isso é real. Pense biblicamente sobre os dilemas do nosso tempo.
Não engula, sabe, todas as coisas assim, sem pensar, sem refletir, porque você tem a mente de Cristo, criatura de Deus. Você é crente, você foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que você vê na televisão, aquilo que é passado na sala de aula, pense se aquilo é condizente com a sua fé. Se você tem respaldo na Escritura, se não tem, rejeite. Aprenda a dialogar com quem pensa diferente de você. Ao mesmo tempo, tenha firmeza naquilo que você crê, convicção, mas também tenha doçura na apresentação dessa mensagem. São duas coisas que precisam andar juntas. Firmeza, convicção, mas doçura na apresentação dessa mensagem que é graciosa, irmãos. Mas não se furte de ser corajoso ou corajosa. Mesmo sendo você sozinho. Sozinho, eu estou sozinho. Você não precisa da aceitação do grupo, da aceitação da galera, para receber a aceitação de quem quer que seja, irmão. Irmã, precisa de Jesus Cristo. Se foi aceito por Ele, é a maior e melhor aceitação de todas. Você era um pecador, uma pecadora que caminhava à condenação eterna e agora você é um filho, uma filha de Deus. Se foi aceito por Cristo e das mãos dele, ninguém vai te tirar. Mostre através de sua postura diante de Deus e dos homens a sua fé fundamentada e apresente essa fé em Cristo com amor e graça, com argumentos sólidos a seus amigos descrentes. Não precisa brigar com todo mundo na escola, na rua, na família, não. Aprenda os momentos certos de apresentar a mensagem do Evangelho, porque eles vão surgir, Deus vai te dar essa oportunidade para você falar de Cristo. Que Deus nos abençoe. Nesses olhos vamos orar? Deus, Teu Santo Espírito renova as nossas mentes nessa noite. Que a Tua Palavra habite em nossos corações ricamente, conforme diz a Tua Palavra. Que saímos daqui, ó Deus, renovados por Ti, enriquecidos pelo Teu Santo Evangelho. Ó Deus, o Senhor que esquadrinha mentes e corações, sabe das lutas, dilemas que jovens e adolescentes têm enfrentado nessa casa. E aqueles que nos ouvem também. Sabe dos seus medos, seus anseios, suas dificuldades. Ó Deus, sonda e esquadrinha o coração desse povo. Dá a resposta do Senhor para a vida deles. Que eles sejam impactados pelo Teu Santo Evangelho nessa noite, Senhor. Que eles meditem nas Escrituras de noite e tenham prazer em fazer isso. Que a identidade deles seja definida por outras pessoas, mas por Cristo. Que a vocação, o chamado deles sejam visíveis. Que eles não se furtem, ó Deus, de apresentarem a mensagem do Evangelho no mundo hostil a essa mensagem. Cura, Deus, da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico e tantos outros males que têm acometido essa faixa etária desse tempo. Cuida dos seus corações, ó Deus, de suas mentes. Que eles lancem as suas ansiedades em mesmo em tuas mãos. Que o Senhor tenha cuidado deles também. Ah, Deus, que a confiança deles estejam firmadas em Cristo. Que os ouvidos sejam atentos a ouvir a tua voz. E que eles sejam dispostos a obedecer. Ah, Deus, que eles tenham coragem, mesmo em meio à adversidade, aos enfrentamentos desse tempo. Que eles sejam corajosos e corajosas. Tenham seus pés firmados no Evangelho de Cristo. E que a igreja aqui, comunidade de redenção, seja um lugar, Deus, de formação do caráter. Formação do indivíduo, a personalidade da Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, a formar o caráter de jovens, adolescentes que amem ao Senhor. Mas que não sejam apenas forjados pela cultura do entretenimento, da infantilização, do consumo desenfreado, do prazer desenfreado, sem reflexão, sem amadurecimento.
a Deus, tem misericórdia de nós. Quando nós, como igreja, seguimos os rumos desse mundo, os ditames desse mundo, os valores desse tempo, sem reflexão, que o Santo Espírito que habita em nós nos ajude a sermos instrutores, capacitadores, como é a tua palavra. A Deus, continue a falar nos corações essa série de mensagens. O Santo Espírito de Deus toque, nos quebrante, nos aproxime dessa juventude, dessa comunicação por meio da tua santa palavra. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre jovens, adolescentes dessa igreja e das demais igrejas espalhadas na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Vamos adorar o Senhor, vamos colocar de